Muito bem. O estudo de hoje, em que aspecto que foi dada a chave para Pedro? Vamos abrir lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós vamos ver hoje em que aspecto que foi dada essa chave para Pedro. A Igreja Católica acha que Pedro é o porteiro dos céus. Tanto é que você pegar lá as imagens dos 12 apóstolos, tem um lá com uma chave na mão lá, que obviamente simbolizando Pedro, tá? Então vamos ver em que aspecto, na verdade, foi dada a chave do reino dos céus para Pedro, do ponto de vista da palavra de Deus. Jesus, enquanto estava aqui no mundo, cumprindo o ministério dele, ele sempre disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Enquanto eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele sempre enfatizava isso. Então ele fala, o Espírito a quem o Pai me enviará em meu nome, esse vos ensinará, fará lembrar de tudo que vos tem ensinado. O Espírito Santo que nos daria condições de estarmos desenvolvendo o nosso ministério. Então tudo estaria em cima do ministério que o Espírito Santo haveria de imprimir sobre nossas vidas, daqueles que viessem a crer, tá? Então, enquanto não houvesse a descida do Espírito Santo no mundo, guardem isso, obviamente que não existiria igreja, tá? A igreja só passou a existir quando o Espírito Santo passou a habitar as pessoas dentro da perspectiva da nova aliança que Jesus ensinou. Então nós vamos ver isso abrindo no livro de Atos. Então era necessário que Jesus fosse assunto aos céus. Enquanto ele não saísse aqui do mundo, o Espírito Santo não poderia vir. Ok? Então vamos abrir lá em Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Na verdade, é Lucas que escreveu o livro de Atos. E quando ele fala assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, um conhecido dele da época, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, ele está se referindo ao livro, o Evangelho de Lucas, que ele escreveu, tá? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava encerrando o seu ministério aqui na terra, sendo elevado diante dos olhos de mais de 500 pessoas que viram e presenciaram essa subida, ascensão dele aos céus. Então, a partir desse ato, desse fato aqui, tá, a qualquer momento depois disso, poderia haver a descida do Espírito Santo, tá? Isso aconteceu num dia chamado Dia de Pentecostes, tá? Vamos abrir no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora,
Estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então aqui, no dia chamado Dia de Pentecostes, que houve a descida do Espírito Santo e tinha mais ou menos umas 120 pessoas reunidas, foi o início da igreja, presta atenção e guardem isso aqui, foi o início da igreja na face da terra. No dia de Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, quando as pessoas passaram a ser habitadas pelo Espírito Santo da maneira como Jesus tinha ensinado, quer dizer, seria dado sobre todos que crescem, tá? Uma vez dado, não mais retirado, e assim por diante. E foi nesse aspecto que foi dado o Espírito Santo aqui sobre os 120 que estavam reunidos ali, tá? Então aqui começou. Por que começou a igreja aqui? Porque pessoas passaram a ser habitadas pelo Espírito Santo. Então até aqui não havia igreja ainda na face da terra, ok? Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. O Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, é uma das pessoas mais objetivas naquilo que faz e tem estratégias quando ele age, tá? Então, aqui, por que ele escolheu esse dia, chamado Dia de Pentecostes? Vamos ver, em primeiro lugar, o que era o Dia de Pentecostes. Havia a principal festa dos judeus, que é a festa da Páscoa, tá? Nessa festa, era a principal festa dos judeus. Tanto os judeus de Israel que moravam em Israel, como aqueles que moravam fora de Israel, eles vinham para comemorar essa festa, tá? Então, quando fala que partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, parece que está falando de povos de várias nações que estavam ali reunidos, tá? Mas, na verdade, essas pessoas que falam partos, medos, elamitas, eram pessoas de raça judaica que foram morar nesses países e que tiveram filhos que nasceram nesses países. Então, eles eram bilíngues, eles falavam duas línguas. Que nem o missionário que vem aqui para o Brasil, seja americano ou inglês, seja lá o que for, eles vêm, ficam aqui, os filhos nascem aqui, eles têm dupla cidadania e falam duas línguas. A língua materna, a língua de origem, né, da raça deles, e a língua do país que eles moram, ok? Como tem, por exemplo, missionários americanos que falam fluentemente o português, porque nasceram aqui. É o caso aqui. Então, todo o contexto aqui, na verdade, era um contexto judaico. Pessoas judaicas que tinham nascido nesses países, que falavam a língua dessas nações, de onde eles tinham nascido, mas também falavam hebraico. Tanto é que eles vieram de várias nações e vieram para a festa da Páscoa. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma pessoal que é parente da Dalva, prima da Dalva, que ela mora lá na terra onde minha filha está com o marido dela pastoreia numa igreja batista lá. Quando o meu genro foi assumir essa igreja, nós fomos lá para a oficialização, né, ele está assumindo a igreja, a Dalva foi comigo, e surgiu a oportunidade de eu falar sobre esse assunto para ela. Eu abri aqui e falei: olha, está falando de língua materna, é assim que é praticado lá na sua igreja? Não, de jeito nenhum. Está de acordo com a Bíblia? Não, não está de acordo com a Bíblia. Tá, saiu dali e foi embora.
A Dalva ficou hospedada na casa dela. E aí, quando a Dalva voltou, disse que ela falou para a Dalva que estava isso na Bíblia, mas que ela não podia deixar de ser pentecostal. Então o negócio é ser pentecostal ou ser nascido de novo. O negócio de ser pentecostal é entender o que a Bíblia ensina. Tem que ser aquilo que a Bíblia ensina. Né? Então, voltando aqui para a nossa questão. Então, é bom entender que, embora falem de vários lugares, como se fosse dar a entender que pessoas de várias regiões, mas eram todos de origem judaica, que eram bilíngues. Eles falavam o hebraico, que era a língua de origem deles, e falavam também a língua dos países onde eles tinham nascido. Tá? E estavam aqui. E geralmente esse pessoal que vinha de longe para a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, que era uma festa ligada à colheita, tá? Era realizada 50 dias após a festa da Páscoa. Então o que eles faziam? Em vez de eles voltarem para os países deles, eles esperavam o Pentecostes, a festa do Pentecostes, para depois voltarem para as nações deles. Então, aqui estava, na verdade, pessoas de várias nações, mas de origem judaica. Então, o contexto aqui é totalmente judaico, ok? Agora, por que Deus manifestou justamente nesse dia descido do Espírito Santo? Porque nós vamos ver aí no pós-texto, que quase 3.000 judeus se converteram com a pregação de Pedro aqui depois. E essas pessoas saíram dali, voltaram para as nações delas e levaram o evangelho para essas nações. Então você vê que foi uma coisa bem do caráter de Deus de agir de uma maneira bem estratégica, ok? Agora, dá para notar aqui claramente, a Bíblia jamais falou de língua estranha. Jamais. A Bíblia fala de língua, olha só. Quando ele fala assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, tá vendo? Homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, foi um sinal ali, tá? Na sua própria língua, língua materna. Aí eles continuam. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Por que eles citaram, não são aí galileus todos que estão aí falando? Porque geralmente os moradores da Galileia, que era o norte de Israel, do sul de Israel, eram geralmente homens iletrados, homens que não tinham muito conhecimento das coisas. Então, na cabeça deles, como é que, sendo galileus, viraram poliglotas de uma hora para outra? Quer dizer, fala mais de uma língua? Passaram a falar mais de uma língua de uma hora para outra? Né? Então, ele ainda reitera e fala assim, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Né? Xalabachá, siricanta, labalaia. Língua materna. Língua materna é língua da terra. Ok? Mas eles querem inventar as coisas, tá? Eu já vi um líder desse meio aí, ainda dizendo que tem 3 tipos de manifestação de língua. Não sei de onde que ele tirou isso, tá? Não sei de onde que ele tirou. Esse pessoal inventa, tá? Então, o dom de língua, se você for ver no outro texto, em 1 Coríntios 14, fala que a língua, o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Uma outra coisa que nós temos que destacar aqui, enfatizar, é que se língua é um dom espiritual, se é um dom espiritual, obviamente, não é muito difícil de entender que nem todos têm que tê-lo. Um tem um dom, o outro tem outro dom e assim por diante. Mas no meio deles, todo mundo tem que falar em línguas. Por quê? Interpretação errada das Escrituras. Porque como houve manifestação do dom de línguas aqui, na descida do Espírito Santo, e mais outras 2 manifestações, como nós vamos ver através do estudo, eles fizeram uma associação de que uma das evidências de que você foi batizado no Espírito Santo, quer dizer, nasceu de novo, é que você falou em línguas. Por isso que se você chegar numa igreja dessa
E enquanto você não falar em línguas, eles não vão colocar você em nenhum lugar para fazer qualquer coisa. Porque para eles você não tem o Espírito Santo. É bizarra a coisa. Não existe respaldo bíblico para esse tipo de ênfase. Tá? Só pensar um pouquinho. Dom, se é um dom, nem todo mundo tem que tê-lo. Agora, a Bíblia fala que, lá em 1 Coríntios 14, que o dom de línguas é um sinal não para os crentes. E geralmente é no meio dos crentes, nesse lugar que se manifesta. O dom de língua é um sinal para os incrédulos. E foi justamente o que aconteceu aqui. Por que Deus permitiu a manifestação do dom de línguas aqui? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Eu era seminarista ainda, tá? E todo final de ano nós tínhamos que organizar e fazer um estágio de um mês em alguma igreja, tá? E naquele ano nós arrumamos um grupo e íamos fazer um IBR, quer dizer, um Instituto Bíblico Relâmpago, baseado no livro, na carta aos Efésios, tá? E saímos em vários lugares. Fomos em Sorocaba e depois nós estivemos em Piraí, numa cidade do estado do Rio de Janeiro. E o pastor, aproveitando da nossa permanência lá, ele aproveitou para tirar férias. E tinha uma pessoa ali naquela cidade que ela se converteu doente na cama, tá? E antes dela morrer, ela falou para a família que quando ele morresse, que ele queria o enterro evangélico, tá? E esse pessoal, você sabe, eles levam a sério o pedido de um moribundo. E enquanto nós estávamos ali, ele morreu. E aí veio um pessoal da família dele até a igreja onde nós estávamos, pedindo para que alguém fosse lá fazer ofício fúnebre. Aí vai daqui, vai dali, sobrou para mim, tá? Então, naquela época, seminarista, coloquei um terno, uma gravata, né? E fui lá, no endereço que tinha me dado. Era uma capela católica ao lado do cemitério. E eles levaram a sério. Puseram lá, nem vela não acenderam, estava lá. E ele estava um grupo, muitas pessoas ali, e eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. E eu fiquei ali e esperei dar meia hora para o horário do enterro. Quando deu meia hora para o horário do enterro, eu cheguei no meio do povo e bati palma, tá? Quando eu bati palma, todo mundo que estava lá, que estava aquele burburinho, todo mundo conversando, eles pararam para ver o que eu estava fazendo. Quando eles pararam, eu falei, olha, eu sou a pessoa responsável para fazer o ofício fúnebre, gostaria do silêncio, do máximo silêncio de todos, da atenção de todos. E aí, abri a Bíblia, abri no texto de Hebreus 9, 27, falei, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo, e ali preguei o evangelho, tá? Preguei o evangelho, terminei de pregar, fiz oração, pedindo que Deus confortasse o coração dos parentes, e entreguei para o corpo para ser enterrado. E nisso que eu vi, saiu uma senhora do meio do povo e falou, oh, que bom que o irmão veio aqui trazer a palavra. Aí que eu vi que tinha uma irmã ali, tá? Mas o dom de línguas, na verdade, aqui, no dia de Pentecostes, ele serviu justamente para isso. Presta bem atenção. Estava um povão lá. E você sabe quando tem povo, tem aquele burburinho, né? Todo mundo conversando. Quando houve a manifestação do dom de línguas, aquele sinal, galileus, como é que eles estão falando aí na nossa própria língua materna, todos pararam para se fixar no que estava acontecendo. Quando eles se fixaram no que estava acontecendo, Pedro, se você for ver aqui, levantou e pregou o evangelho. E quase 3.000 judeus aqui se converteram. Então aqui, nesse aspecto, Pedro está abrindo o reino dos céus para os judeus. Em que aspecto que foi dada a chave para Pedro? Foi o primeiro a pregar para os judeus. É que nem um torneio início, por exemplo, você chama uma autoridade, ele vem dar o pontapé na bola para estar aberto o jogo, tá? Então ele foi o primeiro a pregar para os judeus, que ele estava abrindo o reino dos céus para os
judeus, com quase 3.000 convertidos aqui. Ok? Entenderam bem? Mas existia na terra ainda, né, um outro tipo de pessoas, que era chamado os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Não sei se vocês sabem, o reino de Israel até Salomão, ele foi unido nas 12 tribos de Israel. Quando Roboão, filho dele, subiu ao trono, ele fez lá uma colocação que não agradou a maioria, e 10 tribos deixaram de seguir a dinastia do rei Davi, que eles eram descendentes do rei Davi. Né? Então, Jeroboão, filho de Nebate, passou a reinar, foi o primeiro rei lá do norte, cuja capital, lá do reino do norte, que eram as 10 tribos, ficou Samaria. Tá? Samaria era a capital do reino do norte. E Jerusalém, a capital do reino do sul, que ficou só com 2 tribos, Judá e Benjamim, seguindo a dinastia do rei Davi. Lá no reinado do norte, várias famílias reinaram, se substituíram no trono, quer dizer, várias dinastias. Tá? Mas o reino do norte resolveu não servir a Deus. Eles realmente foram resistindo à palavra de Deus, até que Deus mandou os assírios, comandados por Salmaneser e Sargão II, que eram reis assírios. Eles invadiram o reino do norte e eles tinham uma estratégia. Quando eles invadiam um país, eles pegavam o povo daquele país, levavam eles para outro país que eles tinham dominado e pegavam o povo daquele país e trazia para cá. O objetivo é que não houvesse resistência a eles, porque o pessoal fora da sua nação não tinha aquele nacionalismo. Era uma estratégia que eles usavam, ok? Então, foi o que aconteceu. Eles desterraram os judeus ali do Reino do Norte, levaram para outras nações, e os judeus pobres, que não iriam causar problemas para eles, deixaram na terra. E pegaram povos de outras nações e trouxeram para Israel. E ali houve a miscigenação dos judeus com esses povos que passaram a reinar ali. E foi a origem dos samaritanos. Eram meio judeus e meio gentios. Por isso que os judeus tinham uma resistência com eles terrível. Tá? Eles resistiam aos samaritanos, chamavam até os samaritanos de cachorro. Tá? Eles tinham uma resistência terrível. E o que aconteceu? A igreja começou a crescer em Jerusalém, até que houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. Foi quando Estevão ele foi apedrejado. E muitos saíram, fugiram de Jerusalém, e para onde foram pregando a palavra de Deus. É isso que nós vamos ver agora em relação aos samaritanos, que era uma mistura de judeus e gentios. Quem são gentios? Os demais povos que não são de origem judaica. Está claro isso para vocês? Então vamos para o capítulo 8. Aqui o contexto está falando do apedrejamento de Estevão. Tá? E Saulo estava aqui e consentia na morte dele. Tá? Então vamos lá. Estava concordando. Consentir quer dizer concordar. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então, Saulo era um perseguidor da igreja, nessa época. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas.
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Filipe foi lá para a região de Samaria, começou a pregar o evangelho para os samaritanos e houve boa receptividade da parte dos samaritanos e muitos creram no evangelho. Foram até batizados na água, mas não receberam o Espírito Santo. Tá? É aquilo que eu sempre digo para vocês. Não tem como você fazer doutrina em cima de um texto isolado. Quando você faz doutrina em cima de um texto isolado, você incorre no erro de ensinar coisa que não é a base bíblica para aquela realidade. Ok? Então, os pentecostais, em geral, que usam essa questão de que o falar em línguas é que implica que você recebeu o Espírito Santo, isso não tem base bíblica. Você recebe o Espírito Santo a partir do momento que você creu. Isso aqui está no capítulo 11, nós vamos ver, 17, fala isso. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo, né? Quando você fala em línguas. Vai falar em língua quem tem o dom. Quem não tem o dom não vai falar, obviamente. Vai receber o Espírito Santo, vai ter outro tipo de dom. Tá? Então aqui, se você for ver, se pegar esse texto isoladamente, dá a entender, porque eles desenvolveram uma certa doutrina, chamada doutrina da segunda bênção. Não sei se alguém já ouviu falar isso aqui. O que é a segunda bênção? Tem a primeira bênção, é quando você ouve o evangelho e você crê no evangelho. A segunda bênção é que você estando nessa igreja, eles orando por você, e você começa a falar em línguas. É sinal que você recebeu, foi batizado no Espírito Santo. É chamada a segunda bênção. Entenderam? Tanto é que eu que não falo em língua, nunca falo porque não é meu dom, se eu for numa igreja dessa, eles vão dizer que eu não tenho Espírito. Quer dizer, eu não nasci de novo. Deu para entender? Só que é uma interpretação totalmente fora da realidade da Bíblia. Em primeiro lugar, eles não vão me dar nem oportunidade. Não vão me dar oportunidade porque para eles eu não tenho Espírito. Aí o que aconteceu? Se você for continuar a leitura aqui no versículo, a partir do 14, dá a entender que eles estão certos naquilo que eles estão ensinando. Porque olha, foram até batizados na água, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Aí, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, se você for ver e pegar esse texto aqui, parece que eles estão certos, não parece? Mas quando você ensina uma coisa que não é bíblica, com um puxãozinho de tapete você derruba tudo. Na verdade, presta bem atenção, qual a realidade desse texto aqui? Vamos usar a massa encefálica acinzentada que Deus nos deu. A quem foi dada a chave do reino dos céus? Pedro. Quando Filipe chegou lá e pregou o evangelho, Pedro estava lá? Não. Por isso que eles não receberam o Espírito Santo. Foi quando Pedro foi para lá e orou que eles receberam o Espírito Santo. Pedro estava abrindo o reino dos céus para os samaritanos. Não é que ele não tinha nada a ver com o intermediário. Foi apenas dado o privilégio para ele de ser o primeiro a abrir o reino dos céus para esses povos distintos. Então está aqui, ó, judeus, samaritanos. Agora eu vou provar para vocês, com relação à chave dos gentios, que não é bem por aqui, tá? Porque Pedro estava... Tanto é que lá em Jerusalém, quando Pedro pregou, quase 3.000 se converteram e ali eles receberam o Espírito Santo. Não precisou de nada, porque Pedro estava presente. Aqui Pedro não estava presente. Por isso que não aconteceu a descida do Espírito Santo. E eu vou provar isso para vocês. Havia também o outro lado, os gentios. Quem eram os gentios? O que toca a nós, povos que não eram de raça judaica. E aí nós vamos ver que aconteceu um terceiro acontecimento a respeito,
nós vemos através de, como é que é o nome dele? Cornélio. Quem era Cornélio? Vamos abrir no capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, onde Pedro... Agora, presta bem atenção, o anjo que se apresentou, quem que era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, era um soldado romano, ele era um comandante do exército romano. Ele comandava uma centúria de soldados, quer dizer, 100 soldados, por isso centurião. Era um homem de posse, né? E presta bem atenção, Cornélio era um soldado invasor lá em Israel. Mas ele era bem quisto ali em Cesareia. Ele era bem quisto pelo povo, porque ele ajudava o povo, se não me engano, chegou a até construir uma sinagoga para os judeus. Então o povo gostava muito dele. E era um homem que estava buscando a Deus, e de origem gentílica, não era judeu. Tá? Então o anjo se apresentou a ele, ele estava tateando, o anjo se apresentou a ele e falou: olha, manda alguém lá em Jope chamar as Pedro. Agora, os apóstolos eram 12, não eram? Nessa época aqui 11, na verdade. Não, já 12, na verdade, 12. Aí o que eles fizeram? Mandaram chamar, não foi chamar João, nem André, mandaram chamar Pedro. Por que mandaram chamar Pedro? Porque a ele tinha sido dada a chave do reino dos céus. Agora, olha a misericórdia de Deus, como Deus trabalha, né? Pedro, para vocês entenderem, no início, eles ainda estavam meio que ligados à velha aliança, tinha ainda as tradições da velha aliança. Para um judeu nessa época, não era permitido entrar na casa de um gentio e comer com ele. Pelo que dá para entender, parece que eles pensavam que o evangelho era somente para os judeus. Samaritanos, que era meio judeu, ainda vai lá, mas fora isso, não era para ninguém. Sendo que Jesus falou lá: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles não captaram a coisa. Mas Deus foi tão misericordioso que, enquanto vinha o pessoal lá de Cesareia procurar Pedro, Deus estava trabalhando no coração judaico de Pedro. Presta bem atenção. Versículo 9 em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, quer dizer, telhado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Quer dizer, aqueles animais que não eram comestíveis para os judeus estavam lá no lençol. E essa voz falou assim: mata e come. Falou: não, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. Ao que Deus purificou, não consideres imunda. Era uma metáfora do que estava para acontecer. Porque Pedro entendeu depois, quando chegaram esses homens lá. Tá? Porque eles não entravam, não se misturavam, não comiam junto com os gentios. Olha só aqui, ó. Enquanto Pedro estava perplexo, quer dizer, espantado, né, sobre qual seria o significado da visão,
Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quer dizer, o Espírito Santo orientando o que estava a acontecer. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, quer dizer, um grupo grande ali. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Ele estava, por ignorância, ele fez aquilo. Tá? Ele estava muito cheio de boa vontade para aprender as coisas de Deus. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Não aceitou a adoração, obviamente. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis, presta bem atenção agora daqui para frente, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Ele entendeu. Tá? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa, a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha esse hospedado em casa de Simão o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando. Aí começou a pregar o evangelho para eles, para a gente ganhar tempo aqui, tá? Aí ele estava pregando ainda, olha só, a partir do 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aquelas pessoas que, circuncisão, quer dizer, ainda estava ligado entre a velha aliança e a nova. E eles vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então presta bem atenção. Pedro estava presente de novo aqui, não estava? E ele estava pregando ainda quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Ele estava abrindo o reino dos céus para os gentios. Agora vocês veem como que a coisa não bate. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Lá Filipe pregou, eles creram e foram até batizados na água, mas não receberam o Espírito Santo. Aqui você vê que não é uma doutrina. Porque aqui eles primeiro foram batizados no Espírito Santo, porque Pedro estava presente, para depois serem batizados na água. Foi o contrário. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Isso é a questão de você fazer doutrina em cima de um texto isolado. Você vê que não existe uma ordem, é isso que eu estou tentando mostrar. Lá eles desenvolveram uma doutrina em cima daquele texto lá de samaritanos, da primeira bênção e segunda bênção. Isso eles desenvolveram. Então, o que eles falaram?
que primeiro você crê, você é batizado na água, para agora receber o Espírito Santo é outro caso. É quando você fala em língua, que você recebeu o Espírito Santo, que é a segunda bênção. E eu estou mostrando aqui que eles não têm uma ordem, eles só não receberam lá porque Pedro não estava presente e a ele tinha sido dada a chave do reino dos céus. Entendeu agora ou não? Agora aqui, Pedro estava presente. Você vê que inverteu a ordem. Primeiro eles foram batizados no Espírito Santo para depois serem batizados na água. Você vê, com um puxãozinho de tapete, você derruba uma doutrina que não é a realidade bíblica. Deu para entender? Então, nesse aspecto é que foi dada a chave do reino dos céus para Pedro. Daqui ele está lá com o porteiro do céu, abrindo a porta do céu. Tá? Então, em que aspecto foi dado? O primeiro que pregou para os judeus lá no dia de Pentecostes. Quase 3.000 judeus, ele estava abrindo a porta do reino dos céus para os judeus. Depois em Samaria, mesmo sendo Filipe que chegou lá pregando, mas enquanto Pedro não chegou lá, eles não receberam o Espírito Santo. Quer dizer, você só nasce de novo quando você recebe o Espírito Santo. Ele estava abrindo o reino dos céus para os samaritanos, que era uma mistura de judeus e gentios. E Cornélio, que era um gentil, né? Ele estava abrindo o reino dos céus para os gentios, quer dizer, os demais povos, na figura de Cornélio, os que estavam na casa dele. E aqui ficou claro que nas duas vezes que Pedro estava presente, automaticamente quem creu recebeu o Espírito Santo. Ok? Alguma dúvida? Então eles ensinam que a pessoa só recebe o Espírito Santo quando fala em línguas, baseado nesses acontecimentos aqui, que houve o falar em línguas nos 3 acontecimentos. Tá? Mas isso não é o normal. Embora não fale ali, lá em Samaria não fala, não dá essa ênfase. Mas eu creio que deve ter acontecido também. Tá? Então, nesse aspecto, você só recebe o Espírito Santo, na verdade, a partir do momento que você crê. Porque, para vocês terem uma ideia de como é que o negócio era sério, Pedro, depois disso aqui, ele teve que se explicar em Jerusalém, lá para a igreja, porque que ele entrou na casa de Cornélio. Tanto é que no capítulo 11 está falando a defesa de Pedro. Tá? Mas eu quero chamar a atenção na defesa de Pedro, o que ele fala no capítulo 11, verso 17. Pega aí. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, embora esteja meio fora do nosso estudo aqui, mas que é interessante aqui. Pega o 11, 13 e 14. Pedro se defendendo, ele fala, e ele nos contou como vira o anjo, citando o que aconteceu lá na casa de Cornélio, em sua casa, e que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quer dizer, Cornélio tinha boa vontade, fazia boas obras e tal, mas ele precisava ouvir para poder crer. Está aqui, ó. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E aqui no 17 está, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quer dizer, nos deu quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quer dizer, quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando você crê. Está aqui, ó. Não é quando fala em línguas. Tá? Então, língua é um dom. Se ele é um dom, nem todo mundo tem que tê-lo. Será que é difícil de entender isso? E outra questão que nós vemos aqui, não é língua estranha. Fala de língua terrena, materna. Mas é tal negócio, é uma ignorância, é um ensino falso. Tá? E aí a pessoa é pressionada a falar. E geralmente o pessoal decora o que o outro falou lá. É aquela, fica forçando, emoção. Não, porque segundo eles, quem é batizado no Espírito cai. Então, eles estavam forçando uma situação ali. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é uma coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento, é completamente fora da realidade. E o próximo estudo, que é sequência ainda desse,
que domingo que vem, nós vamos justamente pegar essa questão do dom de línguas e mostrar que Paulo usa 3 capítulos para sentar a pua nesse tipo de manifestação do dom de línguas. Começou lá em Corinto. É só vocês pensarem um pouquinho, usando a massa encefálica acinzentada que Deus nos deu. Lá em Babel, quando Deus confundiu a língua dos homens, ali ele deu mais de 6.000 línguas e dialetos. E cada língua e dialeto com um vocabulário farto para você se comunicar. E interessante como é que Deus faz a sabedoria de Deus. Toda a palavra tem o mesmo som, a mesma fonética. Presta bem atenção. Tanto é que você identifica quando é inglês. Você identifica quando é francês, quando é italiano, português, porque as palavras têm o mesmo som. Olha que coisa incrível. Por isso que tem uma fonética, a língua tem uma fonética, quer dizer, um som que a identifica. E, preste bem atenção, numa manifestação em plenitude, que é o que se requer, vai falar 3, 4 palavrinhas. Tem que dar risada. É repetida. É que nem uma vez eu estava num grupo, só eu de homem que estava lá, e tinha uma moça lá que estava lá com dom de línguas. E o dom de língua dela era assim, sei de cor. Chulabacaná, chulabacanô. E ela mesma interpretava. Então ela falava uma coisa. Chulabacaná, chulabacanô falava outra interpretação, outra coisa. Chulabacaná, outra coisa. Eu falei, mas peraí, como é que chulabacaná tem tantos significados? Aí falou uma hora lá, chulabacaná, chulabacanô, meu servo. Eu falei, pô, tô fora, não sou teu servo. Entendeu? Porque eu era o único homem que estava ali. Já acertei demanda, como diz o caipira. Né? Então, não tem cabimento, é só você pensar um pouquinho. Se é manifestação, sabe? Se Deus deu 6.000 línguas, com um vocabulário farto para você se comunicar, como é que numa manifestação em plenitude, você vai falar xalabachá, sericanta, labalai, ou zifrini, zifrinô, ou... Sim. Quer dizer, confusão, gente, confusão. Agora, no próximo estudo, vocês vão ver que Paulo usa 3 capítulos. E eles ainda pegam esse texto que Paulo está falando, combatendo, para fazer doutrina em cima a favor deles ainda. Quer dizer, muita ignorância. Você vê que é uma coisa que não tem cabimento. Você nota, pregadores estão lá pregando, normal, aí no meio da pregação, qual o objetivo do negócio no meio, para dizer que ele tem... Vocês vão ver como é que vai ficar bem claro no próximo estudo.